Se você é dessas pessoas que ainda toma refrigerante, fica comigo. Vou te contar algumas coisas que vai pelo menos fazer você repensar no assunto. Bora lá! Vamos começar falando do ponto de vista nutricional. Refrigerante e nutrição não tem absolutamente nada de útil, gente. A gente fala que é caloria vazia. O que é caloria vazia? Aquela caloria que não vai te trazer nenhum benefício. Ah, mas Marcelo, você está falando em caloria, mas eu posso usar os diets. Então, o diet não tem caloria, mas tem uma porção de substâncias tóxicas e sim carcinogênicas que a gente vai falar um pouquinho para frente. Então, se tem uma coisa que quando você pensa do ponto de vista nutricional não vai te trazer nenhum benefício, pensa no refrigerante. Segundo ponto muito importante, o baixo pH, a alta acidez. Qual é o problema quando a gente fala de uma coisa muito ácida? Hoje, milhões de estudos demonstram que os tumores, os cânceres, gostam de coisas ácidas. Quando você pega um tumor, você faz a biópsia, você vai ver que o entorno do tumor é uma região extremamente ácida. Tá aí o problema. A gente tem um refrigerante com pH baixíssimo, estamos falando de um pH em torno de 2, 2,5. Quantas vezes você não ouviu a tua avó, a tua mãe brincando, ou na verdade falando muito sério, que usava um refrigerante famoso para desentupir pia, ele desentope pia. Outra coisa, quantas vezes a gente não pegou um osso de galinha e deixou 12 horas no refrigerante e esse osso fica mole? Então, isto quer dizer o quê? É um pH baixo, é extremamente ácido. Isso vai para você, para tua boca, para o teu estômago, para o teu intestino, e a acidez pode causar os problemas tipo câncer. O único órgão do nosso corpo que está extremamente acostumado com os baixos pHs é o estômago. A boca não está, o intestino não está. Então, sim, este problema do pH pode fazer a gente ter o surgimento dos tumores. Então, não é lenda. Aqui a gente está falando, nem estamos falando, na verdade, das substâncias que causam, ou seja, substâncias carcinogênicas. A gente está falando o baixo pH levando a uma acidez extremamente importante e ela levando ao câncer. Bom, vamos para o terceiro ponto, acho que é o ponto mais conhecido de todo mundo, a alta taxa de açúcar. Gente, vou dar um número para vocês que é assustador. Uma latinha de refrigerante tem em torno de 37 gramas de açúcar. 37 gramas de açúcar. Vou te falar o que são 37 gramas de açúcar. São 3 colheres de sopa de açúcar. Uma latinha. Isso que às vezes tem gente que toma 2, 3, 4, 5 latinhas. Olha a quantidade de açúcar. Então o açúcar por si só já é extremamente prejudicial. Você pode ter o aumento da tua insulina, você pode ter a prevenção, na verdade, o estímulo para diabetes. As pessoas ficam com barriga por causa dela. A gente sabe que o açúcar causa as doenças plurimetabólicas, ou seja, diabetes, a pressão alta, o aumento de colesterol, triglicérides. Então, o açúcar é um problema para todo mundo. Não estamos nem falando para as crianças, do ponto de vista de dentição, de tudo, a gente sabe que o açúcar em excesso torna-se um veneno. E sim, refrigerante tem açúcar em excesso. Estamos de novo falando em 37 gramas para uma latinha. Quando a gente fala de refrigerante, gente, se a gente for listar a quantidade de substância tóxica, inflamatória e carcinogênica, é uma doideira. É uma doideira o que tem. E quando a gente fala dos diets ou dos livres de açúcar, cada um tem um nome, eles têm mais substâncias carcinogênicas e mais substâncias inflamatórias. O aspartame é famoso e é um deles. Mas a gente tem um grande problema, principalmente nesses que tem cor de caramelo, que é o caramelo 4, é um corante caramelo 4, que na verdade é o 4-metil, nome complicado, 4-metil-imidazol. Procura na internet aí, 4-metil-imidazol. É ele que faz o caramelo 4, que dá essa cor. Não tem só nos refrigerantes de cola, tá? A gente tem também em chocolate, às vezes tem em cerveja, mas tem muito nos refrigerantes. E ele é altamente carcinogênico. Estamos falando de câncer de fígado, câncer de estômago, de tireoide, de pâncreas. Então, novamente, a gente está em um grande problema. A gente já tem as chances maiores do câncer pela acidez e agora pelos produtos metabólicos, pelos produtos industrializados, pelos produtos tóxicos de cada refrigerante. Nosso quinto problema na substância do refrigerante existe muito fosfato. Fosfato é uma substância que
briga com o cálcio. Na verdade, o que ele faz? Ele tira esse cálcio dos ossos, ele tira esse cálcio dos dentes. Então, a gente fica com os ossos fracos, as crianças com os dentes fracos. Então, olha que loucura. A gente tem um monte de mulher brigando com a osteoporose, fazendo terapia de reposição oral, tomando cálcio e toma refrigerante. Então, o fosfato vai lá e tira este cálcio dos ossos e tira este cálcio dos dentes. É muito prejudicial. Além do que, se você começa a aumentar o nível de cálcio no sangue, além dos ossos ficarem fracos, você ainda tem a maior incidência de cálculo renal, da litíase renal, que nada mais é do que este acúmulo de cálcio passando pelo rim. Mais um problema do nosso amigo refrigerante. Um outro problema, o aumento da pressão arterial. Por que eles aumentam a pressão arterial? Porque qualquer refrigerante, mas principalmente os dietéticos, são lotados de sódio. Lotados de sódio. E também tem muita cafeína. E aqui também a gente entra nos energéticos, que é uma novidade, não tão novidade, mas que é uma coisa presente nas crianças e nos adolescentes. Então tem que tomar muito cuidado porque tem muito sódio e muita cafeína. E aqui a gente entra num outro problema. Cafeína funciona como uma droga, então você começa a tomar, você tem aquela necessidade da cafeína, que é a mesma coisa que acontece com o café, gente. Se é aquela pessoa que toma um café por dia, ok, de repente ela começa a tomar 2, 3, ela fica, precisa tomar café, é a fissura da cafeína. Então a cafeína também faz isto como se fosse uma droga, ele dá essa abstinência se você não tomar, se tem necessidade de tomar, isto vem pela cafeína. E a grande maioria dos refrigerantes tem cafeína em excesso. De novo, estamos com problemas. Pessoal, se eu for ficar falando aqui a quantidade de problemas de substâncias, a gente vai ficar até amanhã. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que já deu para ter uma ideia do que é o refrigerante, do prejuízo que o refrigerante pode causar na vida de vocês e principalmente na vida das crianças. Gente, imagine as crianças que estão na formação óssea, formação muscular, e você começa a dar essas coisas que podem causar 1 milhão de problemas. Criança com pressão alta, criança com aumento da glicemia levando a diabetes, criança com problema nos ossos, criança que não se alimenta direito porque gosta do refrigerante. Então, fujam do refrigerante e não deixem as crianças experimentarem. Por quê? Porque refrigerante é gostoso, todo mundo gosta, é açúcar, é indutor de serotonina. Não deixem as crianças experimentarem. Ah, mas só de final de semana? Gente, fujam do refrigerante. O estrago que um copo de refrigerante faz é enorme. E você vai precisar de alguns dias, algumas semanas para reverter esse estrago. Então, a melhor coisa, não crie o hábito. Você não criando o hábito, você não vai criar o problema. Tá bom? E o que eu falo sempre aqui no consultório, se teu filho não pode, você também não pode. Então, é para banir o refrigerante da casa. Não é porque você é adulto que você pode. Acabei de mostrar para vocês a quantidade de prejuízos que vocês podem estar tendo todos os dias tomando refrigerante. Então, ninguém na casa pode, ninguém na casa deve. Excluam isso da vida de vocês. Só vai trazer benefícios para a saúde de vocês. Tá bom, gente? Valeu!